Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso segundo dia de aula sobre a lei da atração. Quem esteve aqui na aula de ontem gostaria de saber. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia de aula. No primeiro dia, a gente viu sobre a vibração. Se você ainda não assistiu a aula de ontem, assista. Então, na aula de ontem, a gente falou sobre a lei da vibração. A gente vibra, a gente é energia, né? E de acordo com a nossa vibração é a vida que a gente tem. E a nossa vibração, ela pode aumentar, ela pode diminuir de acordo com aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente cria os paradigmas dentro da nossa mente, né? Dentro do nosso subconsciente. Hoje a gente vai falar como despertar a nossa abundância, né? Como que eu desperto a abundância na minha vida, né? É muito importante a gente pensar nisso, porque para a gente ser feliz, né, a gente tem que ter uma vida com saúde, uma vida próspera, onde não falte, né, o nosso sustento, que a gente possa ajudar os nossos familiares no momento de necessidade. Então, ser prósperos, ter abundância na nossa vida é maravilhoso. Abundância de saúde, abundância financeira, abundância de felicidade, de alegria, de paz na vida da gente, né? Quantas vezes a gente já passou necessidades na vida? Eu já passei, acredito que você esteja passando ou já passou, né? Ou então a gente sempre passa dificuldades. Pode ser não financeira, mas a gente passa em alguns momentos dificuldade de saúde, a gente passa dificuldade de afeto. Quantas vezes a gente está cercado de pessoas, né? Mas a gente não se sente amado, não se sente aconchegado. Por quê? Porque essa é a energia que a gente está emitindo para o universo. E o universo é um espelho, o que a gente joga nele, ele devolve para a gente. Pensa no universo como uma parede. Se você tem uma bolinha vermelha e uma bolinha amarela na mão. Se você joga a bolinha vermelha na parede, volta a bolinha vermelha. Se você joga a amarela, volta a bolinha amarela. Não tem como eu jogar a bolinha vermelha e esperar voltar uma bolinha azul, né? Foge das leis da natureza. Então o universo me devolve aquilo que eu mando para ele. Então se eu estou numa vibração alta, numa frequência alta, ele vai me responder com coisas dessa frequência. Quando eu estou numa frequência baixa, ele vai me retornar coisas dessa frequência. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Hoje a gente vai fazer uma meditação para nos ajudar a visualizar, a aprender a visualizar. Muita gente tem dificuldade, não consegue formar as imagens na mente, não consegue criar do nada uma imagem na mente. E em se tratando de lei da vibração, de lei da atração, é muito importante que a gente traga isso para a nossa vida, né? A gente tenha o poder de imaginar, tenha o poder de visualizar. E hoje a gente vai fazer uma meditação para te ajudar nisso também. E hoje, depois da aula, a gente vai mandar no grupo o e-book Desperte a Sua Abundância. Você pode imprimir, ter ele aí nas suas mãos. Tem um monte de coisa bacana aqui, ó. Superando as crenças limitantes, né? O que limita a sua abundância? Pequenas mudanças com grandes resultados. Que coisas pequenas você pode mudar na sua vida para alcançar grandes resultados? O equilíbrio entre dar e receber. Ação contínua e consistente, né? Esteja aberto à inspiração. Então aqui tem várias coisas, ainda tem 3 técnicas de Reiki. Uma técnica de energização, uma técnica para o equilíbrio emocional, porque quando o nosso emocional está bugado, a gente não consegue ir para frente, não consegue prosperar. E tem uma meditação para a harmonização da nossa conexão espiritual usando o Daikomyo. Tá? Então, tem essas 3 técnicas de Reiki para ajudar você a desbloquear a sua abundância. Depois da aula, a gente vai mandar o PDF. Você pode imprimir e fazer um livrinho aqui, que nem eu fiz. Eu queria saber
se alguém conseguiu tirar algum insight, alguma reflexão importante para a sua vida da aula de ontem. Vocês conseguiram? Alguém conseguiu refletir sobre o paradigma, sobre as crenças que estão limitando o seu progresso? Quem me conta aí, fazendo um favor? Quem conseguiu trazer alguma mudança para a sua vida com a aula de ontem? Alguma coisa que você não tinha pensado ainda e que a gente colocou na aula de ontem e que fez vocês pensarem, né, refletirem sobre a vida. Realmente é muito importante a gente ter esse feedback, esse retorno de vocês, se a gente conseguiu mesmo trazer alguma informação relevante ou não. Então agradeço de coração e te peço, por favor, deixa seu like se eu gostei aqui no vídeo, ajuda muito o nosso canal e se inscreve se você não for inscrito ainda. Aí toda vez que a gente postar um vídeo novo, que a gente entrar ao vivo, você vai ser avisado aí pelo YouTube, tá? O meu Instagram é Sidney Bonfim, tá? @Sidney Bonfim. Segue a gente lá no Instagram. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre despertar da abundância nas nossas vidas, né? Como que eu vou sair de onde eu estou? Como que eu vou chegar aonde eu quero ir? Né? Na verdade, a resposta para essa pergunta é fácil. O difícil é a gente se manter motivado para a gente chegar aonde a gente quer chegar. Porque são muitas e muitas distrações no caminho. Se a gente não tiver uma mente focada, uma mente totalmente voltada para aquela nossa meta, nosso objetivo, nossa missão de vida, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Então é muito importante a gente ter foco naquilo que a gente quer. A gente parece que entende de frequência, mas nem sempre a gente entende, né? Por exemplo, todo mundo tem um celular. Provavelmente vocês que estão aqui assistindo, você tem um aparelho celular. É um aparelho que a gente pode fazer uma ligação, né? Eu estou numa cidade, eu estou aqui em Brasília, você pode estar em Manaus, você pode estar em São Paulo, você pode estar em qualquer lugar do mundo que eu consigo fazer uma ligação. Por que eu consigo fazer essa ligação? Porque o meu celular vai entrar numa frequência de rádio que vai chegar até uma rede onde ele distribui essa ligação, que vai chegar numa antena lá perto da pessoa com quem eu quero falar, e essa antena vai jogar a minha frequência para o celular daquela pessoa. Então, só é possível a gente fazer uma ligação pelo celular porque existem as frequências de rádio, as frequências eletromagnéticas. Então, a gente entende que existem frequências, mas quando a gente fala da nossa vida, né, a gente se perde, a gente esquece que a gente está envolto num mar de frequências vibracionais. Existem frequências que são boas, que vêm para nos ajudar, que vêm para colocar a gente mais perto da nossa missão, do nosso objetivo, e tem frequência que vem nos atrapalhar, que vem nos afastar daquilo que a gente quer conseguir na vida da gente. O Vanderwall, ele fala assim, ó, use essas faculdades mentais para criar o mundo que você deseja e nunca se contente com algo que você não quer. Quando a gente é criança, adolescente, a gente está lá terminando o nosso ensino médio, né? Para quem é da minha idade, é da época do segundo grau ainda, quando a gente está terminando o segundo grau, o ensino médio, a gente é cheio de sonhos, cheio de aspirações para a vida da gente. Né? Lá com 17 anos, 18 anos, a gente planeja, quando chegar aos 40,
a gente ter uma família, a gente ter uma casa, ter um carro, ter isso, ter aquilo, né? Estar cercado de amor, estar cercado de amigos. E aí passa o tempo, a gente se perdeu no meio do processo, a gente não teve o foco suficiente, a gente não usou toda a nossa capacidade mental para a gente realizar aquilo que a gente desejava. Então pode ser que hoje a gente esteja sozinho em busca ainda do amor verdadeiro. Pode ser que hoje a gente ainda não tenha uma casa própria, né? Pode ser que hoje a gente não tenha amigos. Aqueles que a gente achava que eram nossos amigos, eles foram se afastando, a vida foi mudando. E cada vez as pessoas estão ficando mais solitárias, mais sozinhas, mais fechadas. A gente tem isso aqui na mão e aí a gente acha que um celular é que a gente está cercado de amigos. Mas pega o seu celular aí. Pega o seu celular e olha a agenda do seu celular. E aí eu quero que você veja nessa agenda do seu celular, que você liste 10 pessoas. 10 pessoas que você pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite para te socorrer. 10 pessoas que podem te ligar a qualquer hora do dia ou da noite para que você socorra elas. Pega aí a lista do seu celular e olha. Se você conseguiu listar 10 pessoas, é porque você tem muitos amigos. A maioria de nós não tem na lista de contatos do nosso telefone 10 pessoas que a gente pode chamar a qualquer hora do dia ou da noite para nos socorrer numa emergência. E muitas vezes a gente não está também disponível para outras pessoas para socorrê-las no momento de emergência. Então a gente tem que focar naquilo que a gente sonhou para a nossa vida, né? Então, se você, quando adolescente, né, a sua meta de vida era ser um grande pianista, por exemplo, e você sabia, você aprendeu a tocar piano, queria seguir a carreira e a vida te levou para outro lado. Às vezes você está num emprego hoje que você é infeliz, que você não faz aquilo que você gosta, que você não vê a mudança no mundo que você queria através daquilo que você faz. Mas você sabe o que é bom? Chico Xavier tem uma frase que eu carrego para mim como verdade de vida. Ele dizia assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, o que passou, passou. Serviu como experiência, como aprendizado, mas eu posso mudar o que está por vir. Eu posso mudar o meu futuro, né? E como que eu mudo o futuro? Agindo no presente. Como que eu ajo no presente? Eu tenho que criar novos paradigmas na minha cabeça, onde eu sou uma pessoa que merece ser feliz, eu sou uma pessoa que merece ser amado, né? Eu tenho uma dádiva que foi me dada de graça, que é a vida. Eu nem pedi por essa vida, ela foi me abençoada de graça. Então, a coisa mais importante que a gente tem, que é a nossa vida, a gente não precisou pagar por ela, graças a Deus, né? Agora, a gente vai pensar sobre as faculdades humanas mais importantes. Quais são as faculdades que a nossa mente tem, que são as mais importantes para desbloquear a abundância na nossa vida, para atrair para a nossa vida aquelas coisas que a gente sempre sonhou, seja no campo material, seja no campo espiritual, seja no campo emocional, né? Quais são essas coisas? A primeira coisa é a percepção. É como a gente percebe as coisas que acontecem na nossa vida. Então, em um determinado momento, você pode sentir que você tem um problema grande demais na sua vida para resolver e aí você nem sabe como resolver esse problema. E o que você precisa fazer? Você precisa materializar esse problema. Você vai pegar um papel
vai escrever esse problema que você tem e vai colocar esse problema em cima da sua mesa. E vai olhar para esse problema. E vai buscar dentro de você uma solução para esse problema. E você vai olhar para esse problema de várias perspectivas diferentes. Então, muitas vezes a gente precisa se afastar emocionalmente para a gente conseguir resolver aquele problema. Muitas vezes a gente encontra um ponto de vista que é aquele gatilho, é aquela chave que faz com que a gente resolva aquele problema de uma forma muito fácil, que a gente não conseguiu perceber antes. Então, a melhor das nossas faculdades mentais é a nossa percepção. Dependendo de como a gente percebe o nosso mundo, né? Ele pode ser um copo meio cheio, ou ele pode ser um copo meio vazio. Então, a nossa percepção do mundo, né? Quando alguém chega para você e fala assim, como que tá o seu dia? Aí você fala assim, tô levando. Tô levando? Não. O meu dia tá maravilhoso. Né? A gente tem que botar na nossa cabeça que a gente acordou com vida, a gente tem o ar para a gente respirar, a gente tem água limpa para tomar, né? A gente é saudável o suficiente para trabalhar. Então é muito importante a gente ter uma visão, um ponto de percepção positivo da nossa vida e nunca negativo. Né? Quanto mais negativo a gente for, mais a gente vai atrair dessa frequência para a gente. Quanto mais positivo a gente for, mais a gente vai atrair dessa frequência para a gente. Então, a nossa percepção da vida, dos problemas, de tudo, ela pode e ela deve ser alterada em muitos momentos para que a gente consiga atingir aquilo que a gente almeja na nossa vida. E aí? Conta para mim, já teve algum momento da sua vida em que olhar um problema com outros olhos te ajudou a resolver o problema mais facilmente? Conta para mim aqui nos comentários, aqui no chat, que eu gostaria de saber. Né? Muitas vezes, às vezes a gente conversa com alguém, a gente precisa desabafar um problema que a gente está passando, e aí você chega com a pessoa e conta aquilo que está acontecendo com você, aquele problema que você tem. A pessoa não te diz nada, mas o simples fato de você ter que passar, né, contar para outra pessoa aquele problema, você encontra intuitivamente uma solução. Né? Olha quanta gente já aconteceu isso na vida. Né? Acontece comigo, com você, e acontece com todo mundo. A gente precisa estar atento a isso na nossa vida. Né? Qual que é a segunda faculdade mental humana que é muito importante na nossa vida? A imaginação. O que eu imagino, eu posso criar. O que eu imagino, eu posso criar. Então, se eu imagino que o meu dia eu tô só levando, é isso que eu vou criar. Se eu imagino que o meu dia está ótimo, apesar dos obstáculos, é isso que eu vou criar para a minha vida. A gente precisa buscar, em todos os momentos, imaginar aquilo que a gente deseja que se realize. E não colocar uma máscara sobre os nossos olhos que só enxerga as coisas ruins que nos acontecem. Quando a gente passa a perceber e a valorizar cada pequena conquista que a gente tem na vida, quando a gente percebe e valoriza cada pequena alegria que a gente tem na vida, né? Então, por exemplo, a gente chega em casa do trabalho e quem tem cachorrinho sabe, né? O cachorrinho vem todo feliz, abanando o rabinho, brinca com você, né? Aquilo é um momento de felicidade.
Mas muitas vezes a gente chega nervoso e aí você nem dá hora, nem percebe a recepção que você teve. Então, a gente precisa sempre imaginar coisas boas para a vida da gente. Por isso que a gente vai fazer a nossa meditação hoje para fortalecer o nosso poder de visualização. Aquilo que a gente pensa, lembra da aula de ontem? Aquilo que a gente pensa, que a gente raciocina, que a gente quer, se transforma em sentimentos, né? Esses sentimentos fazem o nosso corpo agir. A ação do nosso corpo gera o resultado que a gente quer. Então a gente tem que ter uma imaginação fértil. Se a gente não consegue imaginar como a gente quer estar, a gente não vai chegar lá. Então fica essa dica da nossa imaginação. Qual outra faculdade humana que é muito importante para nós? A vontade. Nada acontece de bom para a gente se não for por conta da nossa vontade, o nosso querer. Ele é a força motriz de tudo aquilo que acontece. Então nós precisamos sempre exercitar a nossa vontade, fortalecer a nossa vontade em todos os aspectos da nossa vida, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Sidney, então eu vou fazer só o que eu quero da vida? Não, não é assim que funciona. Quando a gente faz só o que quer, a gente é escravo disso. Muitas vezes a gente vai fazer coisas na nossa vida que a gente não quer, mas a gente faz isso para quê? Para atingir um objetivo maior. Quando eu estava estudando lá no pré-vestibular, eu odiava matemática. Até hoje eu não gosto muito, sou péssimo em matemática. Mas eu não gostava de matemática, mas eu precisava aprender, eu tinha que criar uma vontade de aprender matemática para que eu passasse no vestibular. E isso aconteceu com todo mundo, né? Ninguém gosta de trocar fralda de criança, né? Mas a gente precisa trocar. Então, nem sempre na vida a gente faz só o que quer, mas a gente precisa ter essa vontade firme naquilo que é a nossa missão, naquilo que é o nosso objetivo. Uma outra faculdade mental muito importante de nós humanos é a nossa memória. Não existe memória ruim. Existe memória mal trabalhada. Né? Existem pessoas que têm uma capacidade fantástica de memorizar livros inteiros, de memorizar códigos gigantescos. Não estou dizendo que todos nós precisamos chegar até esse ponto. Mas a gente precisa valorizar a nossa memória. A nossa memória está sempre ligada ao nosso emocional. Então, quanto mais é marcado emocionalmente aquilo, mais a gente guarda na nossa memória. Aí a gente vai descartando as coisas que a gente não precisa mais. Do que aconteceu hoje na nossa vida, nas 24 últimas horas, 10% a gente vai guardar para o resto da nossa vida. As outras coisas a gente vai esquecer. Mas esses 10% precisam fazer a diferença e precisam colocar a gente mais perto do nosso objetivo. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa memória. É muito importante a gente estar sempre ativando a nossa memória, seja através de exercícios físicos que ajudam na memória, seja através da nossa alimentação, seja através de exercícios mesmo de caça-palavras, de alguma coisa que faça a nossa mente funcionar, seja através de conhecimentos novos que a gente adquire. Sempre que a gente aprende uma coisa nova, o nosso cérebro ele cria novas ligações, novas ramificações, novos neurônios, novas sinapses se formam. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente treina a nossa memória, melhor a nossa memória vai ficando. E é importante a gente ter memória para a gente não repetir os mesmos erros, né, que a gente já cometeu. Uma outra faculdade humana muito importante é a nossa intuição. Todos nós somos dotados de intuição. Algumas pessoas permitem que essa intuição seja mais aflorada e outras pessoas não dão valor à intuição e não conseguem
fazer nada com ela. Eu tenho certeza que já aconteceu com algum de vocês aqui no chat. Já aconteceu comigo algumas vezes e eu tenho certeza que já aconteceu com você também. Conta pra mim. Em algum momento, você estava com o celular na mão, assim, pensando, poxa, tem que mandar uma mensagem para fulano, faz tempo que eu não falo com fulano, né? Preciso saber como ele tá. E de repente você olha para a tela, chega uma mensagem dessa pessoa falando para você. Ou então você fala assim, poxa, vou ligar para minha mãe, vou ligar para o meu pai. E na hora que você vai se aproximar do telefone para ligar, essa pessoa tá ligando para você. Já aconteceu com vocês alguma coisa nesse sentido? Acontece muito na vida da gente. E a gente precisa realmente deixar isso aflorado, né? E dar mais valor à nossa intuição. Porque a nossa intuição nos ajuda a sair de muitas enrascadas na nossa vida, né? Ela ajuda a gente a superar muitos obstáculos na nossa vida. E muitas vezes ela é negligenciada, a gente não dá o valor que a gente deveria dar para ela. E outra faculdade mental muito importante que nós humanos temos é a nossa razão. É o nosso pensar, o nosso raciocinar. Toda vez que a gente não pensa direito em alguma coisa, não pensa nos prós e nos contras de alguma coisa que a gente vai fazer, lá na frente a gente fala, poxa, podia ter feito diferente. Ou então, poxa, não devia ter feito, né? A gente precisa exercitar o nosso pensar. A gente não deve deixar que outras pessoas decidam por nós. Sejam nossos pais, nossos amigos, nossos familiares, a mídia, nossos professores, nossos mestres. A gente não deve deixar que as outras pessoas decidam por nós. A gente tem que pegar aquele conselho, pegar aquele conhecimento e passar pelo nosso filtro para a gente saber se a gente vai acatar ou se a gente não vai acatar. Mas pensar, a gente nunca pode abrir mão de pensar. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente foi criado para ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar. Para mais nada. Né? Na escola, todo mundo falava, você tem que ver isso. Né? Você não ouviu o que eu falei? Esses 5 sentidos, o nosso gatinho tem, o nosso cachorrinho tem, a calopsita tem esses 5 sentidos. Mas o que torna a gente seres humanos são essas faculdades mentais, a nossa percepção, a nossa imaginação, a nossa vontade, a nossa memória, a nossa intuição e a nossa razão. Então vamos dar valor às nossas faculdades mentais e vamos colocar essas faculdades mentais à nossa disposição para que a gente atinja os nossos objetivos, a nossa missão. Tudo que eu estou falando para você desde ontem é tudo sobre a sua mente. A sua mente, a sua forma de enxergar o mundo, de pensar, de agir. Tudo começa na nossa mente, tudo começa com o pensamento. Esse pensamento gera sentimentos que geram ações que geram resultados. Então, se eu tenho um pensamento ruim, gera um sentimento ruim que gera uma ação ruim e um resultado ruim. Se eu tenho bons pensamentos, geram bons sentimentos que geram boas ações e bons resultados. Né? São os opostos. A gente tem que ficar do lado que a gente quer na nossa vida. A sua mente, assim como a minha mente, é maravilhosa. A nossa mente é tão maravilhosa que as pessoas estudam, os cientistas estudam a nossa mente há dezenas de anos ou centenas de anos e eles não conseguiram ainda descobrir exatamente como a nossa mente funciona. Eles não conseguem reproduzir a nossa mente. Ela é tão perfeita, tão intrincada, tão sincronizada,
né? Eles não sabem, eles sabem que a gente tem correntes elétricas, que essas correntes elétricas levam informação de um neurônio para o outro, né? Mas eles supõem, isso aqui, essa parte do cérebro é responsável por isso, essa parte do cérebro é responsável por aquilo. Mas tudo é no campo da teoria. Algumas poucas coisas se tem certeza sobre a nossa mente, né? Não dá para pensar na nossa mente sem pensar no Criador. Quem criou essa mente? A inteligência suprema que nos criou com uma mente tão perfeita, com órgãos tão perfeitos que funcionam em sincronia, que funcionam perfeitamente, a não ser que haja algum evento externo, né, ou interno, quando a gente não se alimenta corretamente, mas a nossa mente é perfeita. Eu acho que é a representação do divino na Terra, né? Que nenhum homem conseguiu decifrar ainda totalmente a nossa mente. A gente precisa formar na nossa cabeça uma mentalidade. Que mentalidade é essa? A gente precisa entender quais leis regem o universo. A lei de vibração, a lei da atração. Tem várias outras leis que a gente pode se aprofundar mais futuramente. Então, a gente precisa saber, né, com qual frequência a gente quer se sintonizar. Porque o universo é um espelho. Se a gente está nessa frequência, a gente vai receber coisas dessa frequência. Se eu estou aqui, eu vou receber coisas daqui. Então, entender as leis que regem a mente é essencial se você quiser se sintonizar com a frequência da abundância na sua vida. Por favor, deixa seu like se eu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ok? Bom, a nossa mentalidade, né, aquele mindset que a gente guarda na cabeça da gente, trouxe a gente para a vida, né, que a gente tem hoje. A minha mentalidade, eu acho que trouxe para uma vida que muitas pessoas sonham em ter, né? E eu tenho certeza que a sua também te levou a algum lugar que muitas pessoas queriam estar no seu lugar, mas por que elas não conseguiram? Oportunidades? Não conseguiram por falta de vontade? A gente não sabe, cada um é cada um, a gente não tem como julgar. Mas a sua mentalidade, ela pode levar você aonde você quer chegar, ao seu sucesso, né? Como eu falei ontem, sucesso é diferente para cada um. A minha ideia de sucesso, eu consegui atingir, né? A sua também você pode ter conseguido atingir. Não é para todo mundo que dinheiro é sucesso. Muitas pessoas consideram sucesso na sua vida outras coisas, né? Até porque dinheiro é importante. É maravilhoso para você atingir os seus objetivos, para você dar conforto para sua família, para você mesmo. Mas em alguns momentos da nossa vida, o dinheiro não faz diferença. Você pode, às vezes, tem pessoas que têm muito dinheiro, mas é pobre de espírito. Tem muitas pessoas que têm uma doença gravíssima e tem todo o dinheiro do mundo, mas esse dinheiro, não existe tratamento, então não adianta nada esse dinheiro que essa pessoa tem. Então a gente precisa descobrir qual é o meu sucesso, o que eu quero atingir, qual a minha missão, qual a minha meta. E eu tenho certeza que a sua mentalidade vai te levar até essa meta. O segredo é a nossa mentalidade, a minha mentalidade, a sua mentalidade, para a gente alcançar aquilo que a gente quer. E olha que frase importante, presta atenção. Não é quem você é que te impede de realizar a sua missão. É quem você não é. Não é quem você é que te impede. É quem você não é. Olha que coisa importante.
Então, se eu não conseguir cumprir a minha missão até hoje, não sou o que eu sou que me impediu de cumprir. É aquilo que eu deveria ser, né? É aquela pessoa que eu não sou. Então a gente tem que focar. O que eu estou deixando de fazer que está me afastando da minha missão, está me afastando de conseguir realizar o meu objetivo. Então, defina o seu objetivo. Escolha a sua missão, né? O seu objetivo, a sua meta. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então, a gente precisa decidir aonde eu quero chegar. E aí, a gente vai mentalizar, a gente vai imaginar a gente já conseguindo chegar naquele lugar, a gente já conseguindo chegar lá. E aí a gente vai transformar isso num novo paradigma dentro da nossa mente, em novos sentimentos dentro da gente, que vai gerar novas ações, que vai nos aproximar de chegar aonde a gente quer chegar. Mas o primeiro passo é definir qual o meu objetivo, qual a minha missão, o que é o sucesso para mim, aonde eu quero chegar. Eu tenho vontade, eu tenho querer suficiente para chegar até lá? Senão eu tenho que trabalhar a minha vontade, o meu querer, né? O Neville Goddard, que a gente falou ontem, você é limitado apenas pela falta de atenção e pela pobreza de imaginação. Então, se você não consegue nem imaginar a realização do seu objetivo, da sua meta, da sua missão, né? Com essa pobreza de imaginação, a gente cria para nós uma grande limitação do nosso potencial. Então, aprender a imaginar, a criar, primeiro no pensamento, na nossa mente, no nosso consciente. Quando a gente cria o que a gente quer no nosso consciente, a gente consegue colocar em prática, trazer, manifestar para a realidade. Quando a gente sabe o que a gente quer, a gente tem resultados. A gente pode agir no presente para a gente conseguir chegar nos resultados que a gente quer, tá? Às vezes a gente tem um plano. Todos nós deveríamos ter um plano. Às vezes a gente tem. Esse plano é o quê? O que eu penso, eu faço. Lembra que eu falei? A gente tem que criar na nossa mente consciente. Primeiro. Então, o que eu penso, eu vou fazer, eu vou criar, eu vou executar. E a fantasia, a nossa imaginação, é o que eu quero. Então, eu tenho que começar o que eu quero, né? Trazer para o meu subconsciente e trazer para as minhas ações. Mas muitas vezes a gente fica preso só nessas duas partes de baixo. A gente pensa, faz, tem um resultado, aí a gente não cria nada novo, a gente fica nesse círculo aqui de baixo, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, sendo que a gente poderia estar criando muitas outras coisas se a gente usasse a nossa imaginação. Então, o plano A, a chave A, eu sei como fazer. Então, quando a gente tem um objetivo, a gente sabe como fazer. Aí a gente parte para o B. O que eu acho que pode fazer. Então, você pode criar várias e várias coisas na sua mente ou vir através da sua intuição daquilo que você tem para fazer. Quando você coloca a sua imaginação para funcionar, aí você pensa, o que realmente eu quero fazer? É isso mesmo? Eu estou no caminho certo? Eu estou me aproximando do meu objetivo, da minha missão? Lembra o que Einstein disse? A energia é. Tudo é energia. Tudo é energia e isso é tudo. E Deus nos disse, eu sou. A energia é o próprio Deus. Sintonize a frequência da realidade que você deseja e você não poderá deixar de tornar isso real.
Não pode ser de outra maneira. Isso não é filosofia, é física. Tudo é energia e isso é tudo. Então a gente precisa, antes de atingir o resultado, vibrar, sintonizar-se naquele resultado. A gente pode controlar o fluxo da energia do nosso pensamento. A gente tem que deixar a energia fluir livremente para nós e através de nós, melhorando tudo com o qual ela se conecta. Quando a gente está aprendendo Reiki e a gente começa a fazer as autoaplicações de Reiki e a gente começa a sentir o fluxo da energia, a gente começa a sentir os benefícios da energia no nosso corpo, é uma mudança de chave que a gente dá na nossa vida. A gente nunca mais enxerga o Reiki, nunca mais se enxerga, nunca mais enxerga a energia da mesma forma. Então, a gente pode controlar o fluxo da energia do nosso pensamento. E a gente precisa deixar essa energia livre para vir até nós, para passar através de nós e para melhorar tudo com o que ela entrar em contato na nossa vida. Só relembrando o que a gente estava falando ontem, uma frequência é um nível de vibração. Uma frequência é um nível de vibração. E existe um número infinito de frequências. Infinito. A gente pode até estudar mais adiante as frequências que vão de 20 a 1000 Hz, né, que são as que a gente catalogou, vamos dizer assim, mas os níveis de frequências, eles são infinitos. Cada frequência está conectada a de cima e a de baixo. Então, essa linhazinha, a última linhazinha, está conectada a de cima dela, que está conectada com a outra, com a outra, com a outra, com a outra. Então, a gente vai subindo os níveis de frequências. Igual a gente está vendo aqui, ó, uma ligada na outra. Então, todos os níveis de frequência, eles estão ligados. Então, em tese, a gente pode vibrar em frequências altíssimas, além da nossa imaginação, da limitação da nossa imaginação. Eu queria que você desse uma olhada para esse pontinho aí e você avaliasse a sua vida e que você me dissesse como você chegou aonde você está hoje, no patamar que você está hoje. Como você chegou aí? Pensa um pouquinho. Como que você chegou aqui? Como que você chegou neste momento da sua vida? Né? Houveram muitas coisas boas que aconteceram, houveram muitos percalços, houveram muitas alegrias, houveram alguns momentos de tristeza. Mas conseguiu pensar, né? Como você chegou ao que você é hoje? Até onde você está hoje? Você está num nível de frequência. Cada um de nós pode estar num nível diferente. Então, esse pontinho da vida onde você está hoje, você está vibrando em uma frequência. Alguns estão vibrando numa frequência mais alta, outros numa frequência mais baixa, mas todos nós estamos vibrando em uma dessas infinitas frequências que a gente falou aqui. Esse outro pontinho que está aparecendo em cima é onde a gente quer chegar. Aonde que eu quero chegar? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha meta? Né? A gente tem capacidades ilimitadas. O que limita a nossa capacidade é o quê? É a nossa fraqueza de vontade, a nossa falta de imaginação. Então, quando a gente tem vontade, a gente consegue imaginar o que a gente quer, a gente consegue chegar. Só que em alguns momentos, essa meta, esse objetivo desaparece da vida da pessoa. Porque ou faltou vontade,
Ou não era verdadeiramente a missão, o objetivo dela? Ou ela achou muita dificuldade no caminho e resolveu desistir? Mas muitas vezes esse objetivo some da vida da pessoa. Mas ele pode retornar, né? Quando a gente volta a se alinhar com o que a gente tem de missão, com o que a gente quer da nossa vida, esse objetivo retorna para a gente, né? Então, para manter a frequência do nosso pensamento elevado, primeiro, a gente precisa consentir isso, a gente precisa permitir que o nosso pensamento tenha essa frequência elevada. E aí a gente precisa se adaptar. Por quê? Porque quando a gente muda a frequência de pensamento, a gente tem que se adaptar a essa nova frequência. Quem já mudou de escola na infância e na adolescência? Já aconteceu? Ou você conseguiu estudar todos os anos da sua vida na mesma escola? Geralmente a gente muda, né? Quando a gente muda de escola, as regras da escola costumam mudar, as pessoas que trabalham na escola mudam, os professores, a forma de ensinar muda. Então muda a frequência. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa se adaptar a essa nova frequência, né? Quem já mudou de cidade? Quando a gente muda de cidade, é tudo novo, é tudo diferente, né? Então, a forma com que os vizinhos tratam uns aos outros muda. Aquele supermercado que eu estava acostumado a ir sempre muda, não é mais o mesmo, né? Eu não conheço as pessoas, eu vou ter que conhecer pessoas novas. E a gente precisa o quê? Se adaptar a essa nova cidade, se adaptar a essa nova frequência. A gente tem um emprego novo, né? Você conseguiu um emprego dos seus sonhos, por exemplo, né? Foi tudo que você sempre sonhou, mas muita coisa mudou. Os colegas de trabalho são diferentes, a atividade que você vai fazer é diferente, os chefes são diferentes, né? A política da empresa pode ser totalmente diferente do que você está acostumado e você precisa se adaptar a essa nova vibração que essa nova empresa, essas novas regras. Então, toda vez que a gente eleva, que a gente permite elevar a frequência do nosso pensamento, vão surgir novas ideias na nossa cabeça, né? Pode ser por inspiração, pode ser pela nossa razão, quando a gente começa a raciocinar num outro nível, a gente começa a raciocinar diferente. E a gente precisa se adaptar a isso, a essa mudança de paradigma da nossa vida. Muitas vezes a gente não quer se adaptar, mas a gente precisa. Toda vez que há essa movimentação de uma frequência para outra, o nosso paradigma, aquelas nossas crenças limitantes, elas começam a travar uma batalha com a gente. Por quê? Por causa do comodismo. É muito mais fácil eu manter-me nessas crenças, eu me manter nessa frequência, do que eu me adaptar a uma frequência nova. Então, a gente começa a travar uma luta com os paradigmas que a gente tem. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa assumir o controle. É aquela vontade que a gente precisa ter da mudança, de permanecer nessa nova frequência, de se adaptar a essa nova frequência. E como que a gente faz isso? A gente vai ter que assumir o controle dos nossos pensamentos, da nossa mente subconsciente. A gente vai ter que trocar, mudar, substituir aquele paradigma que está nos impedindo de vibrar numa frequência mais alta. Então, aonde você quer chegar, que é esse pontinho aqui de cima, também é uma frequência. E lembra que eu falei que todas as frequências, elas estão conectadas uma com a outra, de baixo com a de cima, com a de cima, com a de cima, né? Então, quando a nossa crença, o nosso pensamento, a nossa razão se combina com aquele estado de frequência mais elevada, a gente se funde com aquela frequência. E quando
a gente se funde com essa frequência, né? Os nossos planos, as nossas circunstâncias, as nossas condições estão alinhados com essa nova frequência, né? Esse novo estado de consciência que a gente cria, com esse novo paradigma que a gente criou dentro da gente, né? A gente torna esse novo mundo, esse novo patamar, o nosso lar, a nossa casa. E de lá a gente pode alcançar frequências mais altas ainda. Então, você tem que se tornar um trabalhador, né? Você tem que ser observador, observar as frequências, observar os seus paradigmas. E quando você estiver vibrando nessa frequência mais alta, que você tiver criado novos paradigmas para sua mente, você vai observar todo o mundo exterior se moldando àquela nova frequência na qual você está vibrando, né? Então, olha só, tudo começa na nossa mente. Quando eu crio, né? Eu sei o que eu quero, eu coloco a minha razão, minha vontade, a minha intuição, a minha... O que mais? Razão, vontade, intuição? Estou esquecendo um monte de coisa aqui, né? A nossa imaginação. Coloca tudo para trabalhar, para vibrar nessa frequência mais elevada. A gente vai lutar com os nossos paradigmas, vai criar novos paradigmas e vai tornar essa nova frequência a nossa casa, o nosso lar. E aí tudo à nossa volta vai se adaptar a essa nova frequência. Então é possível que pessoas se afastem de você, novas pessoas se aproximem de você, que você mude de emprego, que você mude de casa, que você mude de cidade. Por quê? Porque você está enxergando o mundo de uma frequência mais alta. E esse mundo está se adaptando para você. Lembra que eu falei que o universo é um espelho? Então, na frequência que eu estou, ele vai me retribuir aquilo que eu estou vibrando. Mas isso não acontece do dia para a noite. Não adianta eu pensar dessa forma hoje que amanhã não vai estar tudo modificado na minha vida. Então, a repetição é que faz a diferença. É eu vibrar nessa frequência por vários e vários e vários dias, até eu mudar, eu lutar contra os meus paradigmas, eu mudar esses paradigmas e eu tornar essa frequência o meu novo lar. Aí sim, eu vou conseguir, né? Então, lembre-se disso, a repetição de uma ideia é o que faz a diferença na vida da gente. Quem conhece esse moço aqui, ó? Santos Dumont. Santos Dumont. Santos Dumont disse uma vez: sonhar é ver o invisível e fazer o impossível. Sonhar é ver o invisível e fazer o impossível. Na época de Santos Dumont, você acha que as pessoas acreditavam que era possível voar de alguma outra forma que não fosse num balão? Não, as pessoas não acreditavam. Colocar um motor nos pedaços de madeira de compensado com asas e fazer aquilo voar? Não, não é possível. Quando a gente sonha, a gente faz o impossível acontecer, né? Então, a gente precisa sonhar para que o impossível se manifeste na vida da gente. Então, sonhar é ver o invisível e fazer o impossível. Desde ontem que eu estou batendo na mesma tecla, a gente tem que tornar real na nossa mente que existem muitas coisas além dos nossos 5 sentidos. Que existe muita coisa que a gente ainda não tem conhecimento, que a gente pode aprender, que a gente pode criar novas conexões no nosso cérebro, que a gente pode sonhar, imaginar, mentalizar e trazer para a realidade.
Se Santos Dumont tivesse escutado as outras pessoas, ele não seria o pai da aviação, ele não seria o primeiro a voar com um avião autoimpulsionado, né, com um motor. Quando a gente muda para uma frequência mais alta, a gente está mudando para um mundo totalmente estranho, totalmente diferente, que está além dos nossos 5 sentidos. Trouxe de volta aqui essa fotografia Kirlian, né, que é uma prova daquilo que a gente não consegue ver com o olho nu. A gente não consegue enxergar, sentir, perceber com os nossos 5 sentidos. A gente precisa ter um sentido a mais, né? A gente precisa se adaptar a essa nova frequência, se adaptar a essa nova vibração para que a gente possa perceber. E uma mudança dessa natureza acontece quando a gente está em níveis mais elevados de consciência. E o segredo? Tudo é a nossa mente. Então, se você tem uma mente, graças a Deus, todos nós temos. Se você tem uma mente, você pode chegar aonde você quer chegar. O Barack Obama, ele deu uma entrevista uma vez que ele disse que quando ele tinha 8 anos, ele disse para a avó dele que ele queria ser presidente dos Estados Unidos. Sabe o que a avó dele respondeu para ele? Se você quer, você consegue. Se você quer, você consegue. E ele foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Olha que sabedoria aquela senhorinha trouxe para a vida do Barack Obama. Talvez se ela não tivesse acreditado nele, né? Se ela não tivesse dito isso para ele, ele poderia ter criado bloqueios na mente dele, paradigmas que o afastassem de ser presidente dos Estados Unidos. A gente precisa pensar e raciocinar e dar valor à mente que a gente tem. Dia 23 de outubro de 1906 foi o primeiro voo do 14 bis. 753 meses depois, só isso. Pouco mais de 60 anos, 63 anos e 9 meses. 753 meses depois, o homem pisou na Lua. Né? Mas tudo começou lá atrás, quando Santos Dumont resolveu ir contra tudo e contra todos. Né? Ele resolveu colocar em prática o sonho dele, o que era invisível, o que estava só nos sonhos, para tornar isso uma realidade na vida dele. E quantos de nós que estamos aqui nessa live neste momento não temos grandes sonhos invisíveis que, quem sabe, daqui a 60 anos modifique toda a humanidade? Steve Jobs disse uma vez: você não pode conectar os pontos olhando para frente. Você só pode conectar os pontos quando olha para trás. Então, você tem que confiar que os pontos vão se conectar de alguma forma no futuro. Então, lembra que a gente conversou agora há pouco para a gente olhar para trás, né, ser honesto consigo mesmo e pensar o que me trouxe aonde eu estou agora, nessa frequência vibracional que eu estou agora. Então, quando a gente olha para trás, a gente consegue conectar os pontinhos do que nos trouxe até aqui. Mas quando a gente olha para frente e a gente vê o nosso objetivo lá em cima, a gente não sabe como os pontos vão se conectar para a gente chegar até lá. E aí o que a gente precisa fazer é confiar que esses pontos vão se conectar de alguma maneira, assim como eles se conectaram lá atrás, eles vão se conectar de alguma maneira para a gente alcançar o nosso objetivo lá em cima. Então, hoje, a gente está numa frequência, mas a nossa capacidade é de alcançar uma frequência muito,
mais elevada. E quando a gente chegar nessa frequência mais elevada, a gente pode chegar em outra mais elevada ainda na nossa vida. E lá é um lugar que a gente pode chegar se a gente tiver vontade, né? Se a gente condicionar a nossa mentalidade para a gente chegar até lá. Queria te mostrar aqui, eu tenho aqui uma ampulheta. Todo mundo acha que conhece uma ampulheta, né? São um vidrinho, um buraquinho aqui no meio que tem uma areiazinha que fica correndo. Então aqui, ó, tá essa ampulheta aqui. Essa parte aqui de baixo da ampulheta é o nosso passado. E essa parte aqui de cima é o nosso futuro. E aqui o meiozinho, aonde está caindo essa areinha, é o nosso presente. Então, a única ação que a gente tem na nossa vida é aqui nesse meiozinho. É aqui no presente. Porque o passado, a gente não pode voltar atrás. A ampulheta eu posso virar para o outro lado. Mas o passado, a minha vida, eu não consigo voltar atrás. Só que a gente não vê o nosso futuro. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente não consegue saber o que tem pela frente. A gente não consegue saber quanto de tempo a gente ainda tem. Eu não consigo saber quanto de areia, quanto de tempo eu ainda tenho na minha vida, né? Eu só consigo saber o que já passou. E eu só consigo fazer alguma coisa no momento presente, né? A gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem pela frente. Isso é uma incógnita, isso fica escondido na vida da gente. E ainda bem, né? Você parou para pensar que nós somos os únicos animais que sabemos que um dia vamos morrer? Que todos os outros animais não têm consciência disso? Só a gente? E eu me lembro do meu avô com 60 anos, ele falava, eu não sei quanto tempo que eu tenho de vida, logo, logo eu vou embora. Né? Com 60 anos ele falava isso. Ele morreu com 100 anos. Então ele viveu mais 40 anos depois, né, de que ele falava que não ia conseguir alcançar esse... Não sabia quanto tempo de vida, e nenhum de nós sabe. Eu não sei, você não sabe, nenhum de nós sabe quanto tempo a gente ainda tem da nossa vida. Eu tinha no meu ensino médio, lá no 2º grau, a nossa turma era bem pequenininha, era uma cidade muito pequena, acho que a gente era 12, 15 alunos no máximo no ensino médio. Eu tinha um amigo lá no ensino médio, que era uma pessoa... Assim, a gente fazia trabalho juntos, a gente estudava junto, depois ele acabou se casando com uma prima minha e tinha muitos planos para o futuro, tinha filhos e de repente ele sofreu um acidente de carro, veio a falecer. Então, a gente não sabe quanto tempo eu vou ter, né, daqui para frente para eu atingir a minha missão, para eu atingir a minha meta, para eu atingir o meu objetivo. A gente sempre pensa positivamente que a nossa ampulheta da vida ela tá cheia de areia e que ela vai demorar muito para esvaziar, mas nenhum de nós tem certeza disso. Os tibetanos eles diziam que a melhor época para nós plantarmos uma árvore foi há 20 anos. E a segunda melhor época para a gente plantar uma árvore é agora, é hoje. Então não importa quanto tempo a gente tenha, não importa quanto tempo já passou. Se a gente quer atingir a nossa missão, o nosso objetivo, as nossas metas, a gente tem que começar hoje. Começar agora, né? O hoje, o agora, é o único momento que a gente pode fazer alguma coisa na nossa vida. Quem não leu ainda, leia o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle,
Não sei se é assim que se pronuncia, mas eu acho que sim. Aquele livro, ele quebra muitos paradigmas dentro da vida da gente. E a gente passa a ter certeza que quando a gente dá um abraço em alguém que a gente ama, esse abraço tem que ser o melhor abraço do mundo. Porque a gente não sabe se vai conseguir dar outro abraço. A gente quer. A gente vai lutar por isso, mas a gente não sabe quanto tempo. Você mora com seu pai, com a sua mãe, né? E aí, uma vez eu tava assistindo alguma coisa na TV e era não vou lembrar um rapaz, mas era um comediante. E ele ele fez a seguinte reflexão: quantas vezes eu vou ver a minha mãe no resto da minha vida? Ele fez um cálculo. Ele falou: olha, minha mãe tem 60 anos. Com muita sorte, ela vai viver até os 100. Eu vejo ela 2 vezes por ano. Então, se ela viver mais 40 anos, eu vou ver minha mãe mais 80 vezes só na minha vida. E isso mudou uma chave muito grande na minha cabeça. Então, eu passei a perceber que a gente tem que aproveitar cada momento na nossa vida, cada oportunidade que surge, cada abraço que a gente der, a gente tem que dar o melhor abraço. Cada reencontro que a gente tiver na nossa vida, a gente tem que entregar a nossa melhor energia. E a gente não pode ser displicente com as nossas metas, com o nosso objetivo, com o nosso sucesso pessoal. De chegar lá, de vibrar nessa frequência daquilo que a gente quer atingir, daquilo que a gente quer chegar na nossa vida. Eu queria pedir para você deixar o seu like, deixar o seu gostei aqui nesse vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito ainda, tá? Mas são muitas coisas que a gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar. Essa mente, ela não veio pra gente pra ficar vendo feed de rede social, não. Ela veio pra gente pra muito mais coisas. A gente pode criar um mundo totalmente novo. Se Santos Dumont não tivesse criado 14 bis, quanto tempo não poderia ter demorado mais para o homem chegar na Lua? Então foram várias e várias etapas. Quem sabe o que você vai criar na sua vida hoje não traga uma transformação muito grande para o mundo amanhã. Pode não trazer para o mundo, mas se trouxer para uma pessoa já faz uma grande diferença na nossa vida. Não acabou ainda tem mais coisas daqui a pouquinho. Mas é isso, a gente tem que pensar. Não dá para viver a vida sem norte, sem direção. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem ainda na ampulheta da nossa vida. A gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai poder viver neste mundo, trazer paz, alegria, trazer coisas boas para as pessoas nesse mundo. Então, a gente tem que pensar nisso. Deixa seu like, deixa seu gostei, que é muito importante, ajuda muito a gente. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Quero contar uma novidade para vocês, tá? A gente vai abrir pré-inscrição para a primeira turma do nosso curso Cocria Reiki. É um curso que está aliando a lei da atração com o Reiki, para a gente trazer para a nossa vida, a libertação dos bloqueios emocionais, a libertação das nossas crenças limitantes, elevar a nossa frequência. Se a gente não sabe, a gente descobrir qual a nossa missão, qual o nosso objetivo, e traçar metas para que a gente chegue até essa missão, até esse objetivo. A gente tem 15 módulos nesse curso. É um curso bastante grande. Eu até anotei aqui para eu não esquecer tudo que eu tenho que falar para você aqui, ó.
No primeiro módulo, entenda sua mente. A gente vai se aprofundar na nossa mente, nas ondas cerebrais e no poder da nossa antena para captar energias. A gente vai aprender também como sentir-se bem, como se tornar digno, né, merecedor. A gente vai aprender a pensar e sentir de acordo com a frequência que a gente quer atingir. A gente vai aprender mantras muito poderosos e várias meditações nesse módulo. Depois a gente tem aqui o campo magnético do coração, o poder das nossas emoções, as frequências em hertz, que a gente vai estudar da frequência 20 até a frequência 1000. Identificar os nossos obstáculos, né? Como a gente supera os obstáculos, suprime, né? Ou passa pelo medo, métodos para a gente ser mais abundante, um monte de coisa bem bacana. Técnica de Reiki para limpeza de bloqueios, mudança dos nossos pensamentos, técnica de Reiki para realização de objetivos, a expansão da nossa felicidade, como o universo te vê. A gente vai ver onde você está na escala vibracional. Cada um vai fazer o seu teste e vai chegar até lá. A gente vai aprender também, o que mais aqui? Sobre a nossa assinatura energética. A gente vai aprender a se alinhar com o divino, como a gente pode contatar os nossos guias espirituais, os nossos mentores, né? O que fazer nos momentos de desafio da nossa vida. Então, muita coisa bacana a gente vai aprender. Então, esse curso ele vai ter aulas gravadas, sempre aulas com passo a passo, com exemplos práticos. O acesso ao curso é permanente, tá? A gente não tira o acesso depois que você termina o curso. Então, se daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você quiser rever o curso, vai estar lá disponível para você. Nossa metodologia de ensino é própria, aí a gente tem o acompanhamento pelo WhatsApp para você tirar suas dúvidas, poder conversar com a gente, porque é na hora que você for praticar que vai sentir dificuldade. É por isso que a gente deixa o WhatsApp disponível para você fazer as suas perguntas. E tem o certificado PDF registrado, tá? Então, reikianos de qualquer nível podem fazer esse curso sem nenhum problema, que vai conseguir colocar em prática todas essas técnicas. Ah, Sidney, eu não sou reikiano, o que eu faço? A gente tem o nível 1 gratuito, você pode fazer com a gente e pode fazer o curso sem nenhum problema. O que tem de bônus nesse curso? Tem o e-book Vivendo a Lei da Atração, um caminho para a abundância. Esse e-book é muito bacana, né, para ajudar no entendimento do curso, né, para criar passo a passo, criar, como se pode dizer assim, metas para você colocar na sua vida, tá? Então é muito bacana, é muita informação, você pode imprimir, você pode ter. Só para você ter uma ideia, é só quem está nesse curso que vai ter acesso ao e-book. Ele vai ser lançado só no ano que vem, tá? Ele vai ser lançado, mas você já vai ter acesso nessa pré-venda que a gente vai ter aqui. O segundo bônus vai ser o workshop Como Atrair Clientes e Aumentar Sua Renda. A gente falou muito de abundância, mas, por exemplo, tem muita gente que já fez o curso de Reiki com a gente, mas não começou a trabalhar ainda como terapeuta. E você sabia que você pode ganhar muito dinheiro como terapeuta? Hoje, um reikiano nível 3B aqui em Brasília, ele cobra 250, 400 reais, dependendo do local onde ele faz atendimento, numa sessão de reiki, né? Às vezes, sessão de meia hora, 150 reais. Então, como que a gente pode atrair novos clientes e aumentar a nossa renda? A gente vai ter um workshop também sobre a prática terapêutica. O cliente chegou, o que eu faço? Como eu atendo? O que eu pergunto? O que eu falo para ele? Que tipo de orientação que eu dou? Né? Então, assim, muitas dúvidas que podem surgir quando a gente começa a trabalhar como terapeuta. Então, a gente vai tirar todas essas dúvidas nesse workshop. O curso Cocriar Reiki, ele está
no valor de R$ 697, o e-book vai ser vendido a R$ 97, o workshop, cada um vai ser 127. E esse workshop 2024 1000 Hz, que é bem longo, bem comprido, né? São muitos conteúdos, ele está 247. Então, se você fosse comprar tudo isso, esse era o valor que você pagaria. E aí eu te pergunto, você já parou para pensar assim que todo ano a gente faz um monte de promessas que a gente não consegue cumprir? Então a gente prometeu que ia entrar na academia, né? E aí a gente vai, faz matrícula e não vai nem um mês seguido. A gente prometeu que ia cuidar mais da nossa saúde, mas vive comendo comida que não nos acrescenta, que não nutre o nosso corpo, né? Quando a gente vê, a gente fala, eu vou estar mais próximo da minha família nesse ano, e a gente não se aproximou da família, a gente não ficou com a nossa família, e a gente acaba priorizando tudo, menos a família que a gente tem, né? Essas metas de começo do ano, elas são muito importantes para a nossa vida. Acho que todo mundo sempre faz. Todo mês de dezembro a gente cria expectativas novas para o novo ano que está começando, né? É um ciclo que se fecha, outro ciclo que se inicia. Janeiro, por exemplo, é o mês que as academias vendem mais matrículas, fazem mais inscrições, e que as escolas de inglês vendem mais matrículas também, né? Quando as consultas nos hospitais, nos médicos, para fazer check-up, tem mais procura, mais agendamento. O problema não está na gente querer coisas novas, mas na gente não saber realmente planejar isso de forma correta, vibrar na frequência correta para a gente atingir essa meta, esse objetivo que a gente quer. Imagine como você vai estar no final do ano que vem. Você vai realmente conseguir cumprir tudo aquilo que você planejou? O tempo passa muito rápido. E a gente precisa estar preparado para se adaptar às novas frequências, a mudar os nossos paradigmas daquilo que a gente planeja para a nossa vida. Não é muito a gente querer uma vida mais abundante, seja financeiramente, seja na nossa saúde, né? A gente ter mais tempo com a nossa família, tempo de qualidade. Você merece tudo de bom na sua vida. Você não só merece, como você é capaz de conquistar tudo que você almejar na sua vida, e é isso que eu vou te ajudar a fazer com o Cocria Reiki, né? É um curso assim que vai unir tudo aquilo que eu aprendi com o Reiki, toda a minha experiência pessoal, minha experiência de vida. E o valor que a gente vai abrir agora é muito menor do que o valor de 997. O valor que eu vou te falar agora é o valor do lote especial. É de 12 vezes de R$ 29,70, ou ainda mais barato à vista, R$ 297. Então esse valor é do lote especial para aluno, tá? 12 vezes de R$ 29,70 ou 297 à vista. Então, eu vou mostrar para você. Quando você clicar no link para fazer a inscrição, você vai vir para essa tela aqui. É a tela do Cocria Reiki, tá? Aqui está o valor, ó, 12 vezes de R$ 29,70 ou R$ 297 à vista, que é mais barato. Vai preencher aqui os seus dados, nome completo, CPF, e-mail, celular, e vai escolher a forma de pagamento. Você pode pagar cartão, Pix, boleto ou PayPal. No cartão você tem a opção de dividir em até 12 vezes de R$ 29,70, tá? Então, vou mostrar aqui dentro do curso para você como é que tá. É na hora que você entrar aqui no site, né? Na nossa plataforma do aluno, vai ter todos os módulos aqui que vão ser liberados, ó.
Então, vai ter esse curso gratuito que você vai ter acesso vitalício a ele, porque ele vai sair do ar do YouTube em alguns dias. Vai ter aqui, ó, introdução, entenda sua mente, aprenda a se sentir bem, o campo magnético do coração, sistema de crenças, identificando dificuldades, técnicas de Reiki para limpeza de bloqueio, mudanças de pensamento, técnica de Reiki para realização de objetivos, expansão da felicidade, como o universo te vê, alinhando-se com o divino, estabilização da sua frequência, reprogramação sináptica, modelo metaprogramador e finalização. Então vai ser muita informação que a gente vai ter nesse curso. E se você colocar em prática, com certeza você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Isso, a gente tem a meditação para aumentar o nosso poder de visualização. Olá, eu sou o Mestre Cisne. Quero te dar as boas-vindas a esta meditação. Hoje vou guiar você através de uma meditação que é verdadeiramente especial e tem o poder de transformar a sua prática de Reiki. E quem sabe, até outros aspectos da sua vida. Quem já não se sentiu perdido em meio ao caos do dia a dia? Acredito que todos nós, em algum momento. E é justamente por isso que estamos aqui, para aprender a encontrar equilíbrio e foco através da arte da visualização. Então, vamos começar? Antes de mais nada, encontre um local tranquilo onde você possa se sentar ou deitar sem ser interrompido. Silencie o telefone, acenda talvez um incenso ou um óleo essencial da sua preferência e vamos mergulhar neste momento de puro autocuidado e conexão interior. Agora, eu quero que você escolha um objeto ao seu redor e o segure em suas mãos. Pode ser algo simples como uma caneca, uma pedra ou mesmo uma flor. O importante é que seja algo que você possa observar por alguns minutos sem distrações. Você tem 3 minutos para fazer isso, e esses minutos são só seus. Vão beneficiar não apenas a sua prática de Reiki, mas terão um impacto em todos os aspectos da sua vida. Então, agora que você escolheu o seu objeto, eu quero que você comece a focar todos os seus sentidos nele. Observe as cores, sinta as texturas, perceba se ele tem um cheiro particular. Seus olhos devem explorar cada milímetro desse objeto como se fosse a primeira e a última vez que você o vê. Vamos começar então a contagem dos 3 minutos agora. Comece a observar o objeto.
E agora chegou o momento mágico. Feche os olhos e, com os olhos fechados, visualize esse objeto em sua frente. Tente recordar todos os detalhes que você observou. As cores, as texturas, qualquer singularidade que tenha chamado a sua atenção. Veja-o brilhando em sua mente, quase como se tivesse luz própria. Depois que sentir que tem uma imagem bem clara em sua mente, abra os olhos e compare o objeto real com a imagem que você visualizou. São parecidos? Há alguma discrepância? Não tem problema se não for uma correspondência perfeita. O importante é a prática e o aprendizado. Feche os olhos novamente e, desta vez, com a imagem do objeto real ainda fresca em sua memória. Tente corrigir os detalhes que faltaram ou sobraram em sua visualização. Sinta como a sua mente vai ficando mais afiada, a sua habilidade de foco cada vez mais afinada. O mais incrível desse exercício é que você pode evoluir com ele. Comece com objetos simples e, conforme se sentir mais confiante, desafie-se a visualizar objetos mais complexos, como uma folha de uma planta com todas as suas nervuras e gotas de orvalho, ou um cristal com todas as suas facetas e reflexos. Cada avanço nesse exercício é um avanço em sua habilidade de visualização e, por que não, em sua prática de Reiki e outras terapias holísticas. Além disso, essa habilidade de visualização é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela fica. E o mais belo é que essa força se reflete não só na sua prática espiritual, mas em toda a sua vida. Imagine ser capaz de visualizar seus sonhos e metas com esse nível de detalhe e foco. Acredite, a clareza que isso trará para a sua vida é algo que vale muito mais do que 5 minutos do seu dia. O que você acha? Está disposto a fazer este exercício parte do seu dia a dia? Gostaria muito de saber como foi a sua experiência, então não deixe de compartilhar nos comentários dessa aula. Até a próxima, com muito carinho e energia positiva para você. Namastê. Muito bem, muito bem, muito bem. Que legal, né? Então isso é para a gente aprender a visualizar as nossas metas, os nossos objetivos da forma que a gente quer que eles se realizem. É a gente começar a vibrar nessa frequência para que a gente consiga mudar nossos paradigmas, que a gente consiga alcançar essa frequência e que o universo entregue tudo que está
nessa frequência pra gente. Então eu queria te convidar a fazer esse convite especial. Vamos vibrar numa vibração diferente, vamos ter metas conscientes, vamos usar a nossa mentalidade para quebrar os paradigmas que nos impediram de alcançar as metas, né? E conseguir alcançar essas metas. Então, se você quiser entrar nessa jornada comigo, mudar o seu mindset, mudar a sua mentalidade, quebrar velhos paradigmas, velhas crenças limitantes e criar a vida que você deseja, com a missão que você quer cumprir, né? Chegar aonde você quer chegar, eu te convido a fazer a inscrição no Cocria Reiki. Esse lote é especial. Além de todo o conteúdo gravado, você vai ter acesso a 3 workshops. Um workshop comigo e com o Rubem, falando sobre como atrair mais clientes, ter mais abundância financeira na sua vida, né? Cliente de terapias holísticas. A gente vai ter um outro workshop, que é a prática terapeuta. Como que eu faço? Como que eu arrumo o lugar? Como que eu disponho os móveis? Como que eu atendo a pessoa? Como que eu faço pós-atendimento, né? Também dessa pessoa. Então vai ser bem bacana para enriquecer aí a sua prática. E a gente vai ter o workshop 2024 1000 Hz, que esse aí a gente vai conectar todos os pontos do que a gente fez na nossa vida até agora para a gente determinar em que frequência a gente está. E a gente vai escolher em qual frequência a gente vai querer estar e a gente vai estabelecer aí todas as nossas metas, os nossos objetivos para chegar até lá. Então faça a sua inscrição, participe com a gente, que eu tenho certeza que vai ser transformador. Se você gostou da aula de ontem, da aula de hoje, tenho certeza que você vai gostar desse curso também, certo? Vamos ver aqui. Muito obrigado a todas e todos que estão aqui. Deus os abençoe. Muita paz, muito amor, muita luz, né? A gente tem que sempre reforçar dentro do nosso coração a nossa confiança em Deus. Essa energia poderosa que está presente em tudo, que tudo conecta, né? Que vem até nós e através de nós. Então a gente precisa ter essa confiança no divino, não importa a sua crença, a sua religião, eu tenho certeza que ela tem um Deus, tem uma energia poderosa que a nós todos criou, tá? Muito obrigado a todos pela presença, que Deus os abençoe. Então, se você ainda não deixou o seu like, se eu gostei, deixa seu like, se eu gostei, se inscreve no vídeo. Amanhã a gente tem a nossa última aula, eu tenho certeza que vai mudar paradigmas, vai mudar mentalidades. Quem sabe não vai ser a sua, né? Então, a todos que já fizeram a inscrição no Cocria Reiki, sejam muito bem-vindos. Deus te abençoe. Fica com Deus. Nunca se esqueça de Deus. Deus é bom o tempo todo. Namastê, Harion. Gratidão. E até amanhã, às 20 horas. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.